3 sinais que você não é de Deus é só um título que eu coloquei para chamar a sua atenção para esse vídeo que é muito importante para você que se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Na verdade, no vídeo de hoje, eu vou falar de 3 coisas que são 3 sinais para você fazer um autoexame, analisar se de fato você é uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus. Se você carregar consigo essas 3 coisas, então você é uma pessoa de Deus. Você nasceu de Deus, você teve um encontro com Deus, você tem o Espírito de Deus. Mas se você não carregar essas 3 coisas com você, você precisa urgentemente rever o seu relacionamento com Deus. Você precisa urgentemente rever se você de fato conheceu a Deus de verdade, conheceu a Jesus de verdade. Porque, pessoal, eu tenho reestudado as coisas de Deus para ser uma pessoa melhor, para ser um filho melhor, para ser um marido melhor, para ser um pastor melhor. Que automaticamente, quando você conhece de fato Deus, você vai ser uma pessoa melhor, filho ou filha melhor, marido ou esposa melhor, um pastor melhor, um oficial da igreja melhor. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um teólogo falando sobre uma pregação de um pastor. E na pregação desse pastor, ele falou essas 3 coisas que são sinais que uma pessoa é de verdade de Deus. Eu quero compartilhar com você porque mexeu muito comigo. Quando eu vi esse vídeo, eu fiz um autoexame e eu fiz perguntas para mim mesmo. Você deve fazer essas perguntas para si mesmo, para si mesma, para saber se você de fato conhece a Deus. Anota aí, se eu fosse você, se você não memoriza fácil, eu pararia o vídeo e eu tomaria nota. Mas eu creio que você vai guardar facilmente. E se fizer sentido para você o que eu vou falar aqui, eu quero te pedir que você compartilhe com no mínimo 2 pessoas. Que você quer o bem. Que participam da mesma denominação que você. Que fazem parte do mesmo grupo que você, de pessoas que congregam como igreja. Enfim, você vai fazer essa oferta para Deus. Você vai abençoar mais 2 pessoas. Tá bom? Combinado? A primeira coisa é que você odeia o que Deus odeia. É isso mesmo. Deus tem ódio, pastor? Tem. Deus tem ódio. Ele tem ódio do pecado, que afastou o ser humano dele, a criatura do Criador. Por isso a palavra religião, que vem do latim religare, que significa religar o ser humano a Deus. Inclusive, se você tem dúvida quanto à verdadeira religião, eu vou deixar no final desse vídeo, um vídeo que vai aparecer com essa capa aqui, ó. Essa capa. Está aparecendo para você aqui agora. Que eu explico, biblicamente falando, de forma muito simples, com as palavras do próprio Jesus, qual a verdadeira religião. Então, Deus ele odeia sim o pecado que afastou o ser humano dele, a sua criação dele, o Criador. Porque, imagina, se alguma coisa separou seu filho ou sua filha de você que é pai, que é mãe, você não vai odiar aquilo? É claro que você vai odiar. Se as drogas, se o vício das drogas separou seu filho e sua filha de você que é pai e mãe, você vai odiar as drogas. Você vai odiar o vício das drogas. Não seu filho, não a sua filha. Você continua amando. Deus continua amando o ser humano. Mas ele odeia o pecado. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus, que na verdade, pessoal, pecado é tudo aquilo que eu faço que me destrói. Destrói quem eu amo, me prejudica, prejudica quem eu amo. E me afasta do Criador. Por exemplo, vamos dar uns exemplos aqui simples de pecado. A Bíblia não fala que fumar é pecado. Mas quando você fuma, você está destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Naturalmente um pecado. Você está se prejudicando. É ou não é verdade? Por exemplo, a Bíblia não fala que beber bebida alcoólica é pecado. Não. Não se escandaliza não, tá? Sou um pastor, mas eu tenho que te falar a verdade. A Bíblia fala que se embriagar que é pecado. Quando a pessoa se embriaga, eu já me embriaguei, eu sei, lá no passado. Que
a pessoa não tem controle sobre si mesmo, sobre si mesma. Então essa pessoa está se prejudicando e está afastando as pessoas dela. Então se embriagar se torna um pecado, só faz mal para você. É ou não é verdade? Por exemplo, se você adultera, você trai o seu cônjuge, é pecado. Você vai se prejudicar. Você pode até ter um prazer momentâneo ali. Seja você homem ou mulher. Vai ter. Claro que vai ter. O sexo dá prazer. A aventura dá prazer. Só que eu tenho dentro da minha própria família, né? O caso do meu pai e minha mãe, que são infelizes até hoje. Se separaram. A traição conjugal sempre vai trazer sofrimento. Então eu dei só exemplos aqui de coisas que Deus odeia, como pecado, por exemplo. Então se você é uma pessoa que não odeia o pecado, presta atenção. Você tem que reavaliar se você realmente é uma pessoa de Deus. O que mais que Deus odeia? A mentira, também é pecado, né? A injustiça. Então, se você não tem ódio quando você vê uma injustiça, quando você vê uma mentira, você tem que reavaliar se você é de Deus ou não. Eu te faço essa pergunta. Você tem odiado as coisas que Deus odeia? Segunda coisa, que é um sinal que você é de Deus. Você ama o que Deus ama. Você tem amado o que Deus ama? A justiça. Você gosta de ver uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa de Deus vencendo. Que é justo, né? Você ama uma pessoa que foi injustiçada, vendo a justiça acontecendo na vida dela? Você ama a verdade? Você ama ler a palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus? Você ama viver como igreja? Né? Que o diabo tem enganado muitas pessoas nos dias de hoje, né? E a gente tem dado até um nome para esse grupo de pessoas que têm sido enganadas, que são os desigrejados, né? Que interpretam mal passagens da Bíblia, não participam mais de uma igreja organizada, institucionalmente falando, com uma série de desculpas que, se a gente for na Bíblia Sagrada refletir, a gente facilmente vê que essas pessoas estão sendo enganadas. Então a pessoa que é de Deus, ela ama estar em comunidade. Deus criou a gente para viver em grupo. A igreja é um grupo de pessoas, se encher de erros e falhas, a começar dos líderes, da liderança, onde tem pessoas que têm erros e falhas, na sua casa, na sua família tem. Você acha que numa igreja onde tem pessoas que vieram de várias educações, de várias famílias, não vai ter? Às vezes as pessoas que procuram uma igreja perfeita, o problema são elas. Essa é a realidade. Na maioria dos casos que eu tenho visto, as pessoas que procuram uma igreja perfeita e nunca vão encontrar, o problema são elas. Então, quem é de Deus ama viver no contexto de igreja. Lembrando que igreja é reunião de pessoas, né? 2 ou mais pessoas reunidas no local em nome de Jesus. E tem sim liderança, o apóstolo Paulo fala sobre isso, tem sim organização, o apóstolo Paulo fala sobre isso. As cartas apostólicas, a partir de Atos dos Apóstolos ali, explica muito bem como deve ser organizada uma igreja. Agora, fica essa pergunta: você ama as coisas que Deus ama? Você ama ajudar o sofrido, o aflito, o desesperado? Você ama, sabe, fazer alguma coisa para ajudar alguém estando ao seu alcance? Porque se você é de Deus, você tem que amar. Você tem que amar o próximo. E amar o próximo não é só a pessoa, você dar comida se você pode dar comida, dar roupa se você pode dar roupa. Muitas vezes essa é a parte mais fácil. Mas é você falar a verdade com a pessoa que precisa ouvir a verdade sem ferir, sem machucar, com amor, com respeito, mas falando a verdade. Que muitas vezes a pessoa precisa ouvir. E se amar o que Deus ama. Amar o próximo é fazer para o próximo o que a pessoa precisa, não o que ela quer. Então fica essa pergunta: você ama as coisas que Deus ama? E terceira e última coisa: quem é de Deus quer ser como Jesus, quer ser parecido com Jesus, quer ser parecida com Jesus. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Todo cristão tem, eu vou repetir essa palavra, tem que ser um imitador de Cristo. Como Paulo falou, para as pessoas daquela época imitarem a ele, assim como ele era imitador de Cristo. É claro que a gente sempre tem uma referência, um pastor, uma pessoa da igreja que a gente vê como homem ou mulher de Deus e está tudo certo, não tem problema. Mas essa pessoa imita Cristo, como Paulo falou na época dele que ele imitava.
que as pessoas poderiam imitá-lo. Então a sua referência tem que ser Cristo. Quem é de Deus tem que ter esse terceiro sinal, querer ser parecido com Jesus. Esse tem sido o meu alvo, esse tem sido o meu esforço diário. Eu sei, quem vê o meu vídeo aqui, convive comigo, sabe, eu sou cheio de erros e falhas. Mas o meu alvo principal tem sido esse. Procurar ser parecido com Jesus. E eu sei que não é fácil. Mas quem é de Deus de fato tem que ter esse sinal na sua vida. Tem que ser parecido com Jesus no seu dia a dia. Você sempre deve fazer essa pergunta. Diante de toda qualquer situação, antes da gente terminar o vídeo. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse aqui agora no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse passando por isso que eu estou passando? Se você quer ser um imitador de Cristo, um verdadeiro cristão, cristã, essa pergunta sempre tem que ser feita para você mesmo. Para você mesmo. Amém? E aí? Deixa aqui embaixo na área de comentários, ou no Facebook, ou no YouTube. Por favor, vai ajudar, inclusive, o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e ajudar mais pessoas a se autoanalisarem se elas são de Deus ou não. E se elas são, se elas precisam melhorar nesses 3 quesitos. Vamos recapitular? Odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama e querer ser parecido com Jesus. Comenta aqui embaixo, então, se você está faltando melhorar em uma dessas 3 coisas, se você já procura fazer essas 3 coisas, se isso é natural para você, deixe seu comentário aqui. E se você viu que esse vídeo te ajudou e pode ajudar pessoas que você ama, faz o que eu te pedi no início, manda para mais 2 pessoas, por gentileza, não te custa nada. Você faz isso rapidamente aí, dá o like, se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aqui no botão inscrever-se, é de graça. Eu vou te dar um motivo para se inscrever. De segunda a sexta, a gente tem procurado fazer um movimento de reflexão na palavra. A gente pega um livro ali para estudar e vai estudando alguns versículos ou um versículo por dia e sempre fazemos uma oração. Alguns chamam de devocional, né? Segunda a sexta, faltando 1 minuto para 6. Para você ser avisado pelo YouTube no seu celular, você precisa estar inscrito no canal. Então se inscreva aqui abaixo, é de graça. Você quer me ajudar? Ajudar outras pessoas presencialmente aqui em Uberlândia, na igreja local? Através dessa chave Pix que vai aparecer aqui, eu vou deixar também um comentário fixo no YouTube lá embaixo. E vou deixar também na descrição do vídeo, aqui embaixo também no YouTube ou no Facebook, a chave Pix que vai aparecer aqui na tela da nossa igreja, que é o CNPJ. Você está com dízimo para entregar uma oferta, quer fazer uma doação? Eu tenho falado, pessoal, principalmente no YouTube. Estou me aproximando de 7.000 inscritos. É o número de pessoas que me ouvem aqui no YouTube, sabe? Por isso se inscreveram no canal, porque viram algo aqui que fez bem para elas, no mínimo isso. Se 100 pessoas doarem R$10, 100 vezes 10, já nos ajuda a pagar o aluguel da igreja local aqui todo mês, que é R$1.000. E Deus ama quem dá com alegria, se Ele ama, Ele cuida. Ele vai te abençoar por isso. Agora, se você não tem sentido de segurança em dizimar, ofertar onde você participe como igreja, ore o Espírito Santo então para você ir para um local que você sinta segurança em contribuir e que você veja Deus naquele trabalho. Enquanto isso, se você quer, porque tem visto sinceridade no meu trabalho, dizimar e ofertar aqui, tá aí a chave Pix, tá bom? Muito bem, eu fico por aqui e espero que esse vídeo tenha te abençoado. Até um próximo encontro. Não se esqueça de ver o vídeo aqui, que eu falei lá no início, falando sobre a verdadeira religião.